E Carlinhos, sobre isso mesmo é que a gente vai receber agora o Luca Bassani, nosso correspondente na Europa, porque o Ministério das Relações Exteriores da Rússia declarou que os venezuelanos devem determinar seu próprio destino sem interferência externa. É isso, Luca Bassani. Como o governo russo recebeu a nomeação de Delcy Rodrigues como a presidente interina perante as autoridades venezuelanas, a solenidade que aconteceu ontem lá na Venezuela? Explica pra gente, Luca Bassani, falando ao vivo da Europa. Boa tarde a você também, Koba, a todos que nos acompanham. A Rússia disse que recebe com satisfação o fato de Delcy Rodrigues ter sido empossada e também que trabalhará conjuntamente com este novo governo da Venezuela em pontos estratégicos, assim como fazia com Nicolás Maduro. O governo russo também disse que essa nomeação, este fato político dentro do país acaba por trazer relativa estabilidade frente às flagrantes tentativas neocoloniais e também de violência armada estrangeira, nas palavras do próprio Kremlin. Vale dizer que também no âmbito das Nações Unidas, a Rússia acabou por chamar os norte-americanos de cínicos e hipócritas e tentar fazer com que o mundo caia sob uma nova égide do imperialismo. Lembrando que a Rússia ainda segue com a sua guerra no território ucraniano há pelo menos 4 anos. Na mesma linha, a China e a Coreia do Norte também disseram que as tentativas dos Estados Unidos de administrar os recursos naturais da Venezuela acabam por lançar precedentes terríveis para o mundo e que também toda essa questão relacionada a Nicolás Maduro deve ser resolvida pelos próprios venezuelanos e pedem o retorno deles, da sua esposa, até o país de origem. Óbvio que os norte-americanos também responderam, disseram que estavam agindo com a sua própria jurisdição, por se tratar na visão de Washington, um narcotraficante, e que Maduro não tinha legitimidade por ter fraudado as eleições de 2024. Então, vemos que aí há um certo realinhamento de forças, mas como não houve uma mudança de regime propriamente dita dentro da Venezuela, houve apenas a remoção do presidente, as forças do chavismo continuarão, tudo indica, a trabalhar com a Rússia, a China, o Irã, os parceiros da Venezuela durante as últimas 2 décadas, lembrando sempre que Donald Trump diz que caso Delcy Rodrigues não coopere com os Estados Unidos, o fim dela pode ser até pior do que o fim de Nicolás Maduro, a ver os próximos capítulos dessa novela venezuelana. Luca, um outro assunto em relação aos Estados Unidos, a premier da Dinamarca dizendo que o ataque de Trump à Groenlândia causaria o fim da OTAN, é isso? Exato, Kobayashi. A própria primeira-ministra Mette Frederiksen, ela respondendo, como soberana dentro do território da Dinamarca, que um ataque ou uma conquista militar dos Estados Unidos destruiria a OTAN por dentro. Afinal, a Groenlândia, essa maior ilha do mundo, 2 milhões de quilômetros quadrados, ele é um território semi-autônomo dentro do reino da Dinamarca. Portanto, a soberania recai sobre Copenhague e quem decide essas questões são os próprios groenlandeses, que têm autonomia para realizar plebiscitos sobre independência ou até junção ou fusão com outros estados, e os dinamarqueses, o parlamento da Dinamarca, que também tem groenlandeses representados em Copenhague. Nesse sentido, ela disse que repudia todas as tentativas dos Estados Unidos de anexar, e isso colocaria por fim a Aliança Militar Ocidental, que se baseia no princípio da defesa mútua, principalmente através do artigo 5º, e que caso um país dentro da OTAN, Estados Unidos, ataque outro país dentro da OTAN, a Dinamarca, isso significaria a perda total de confiança nas relações transatlânticas, o que poderia ter uma repercussão ainda maior para a segurança continental na Europa, já que significaria o rompimento dessa aliança que governa o mundo desde 1945. Muitos países europeus fizeram uma nota conjunta se opondo a essa tentativa dos Estados Unidos e disseram que não se trata de uma questão de segurança nacional, porque como a Groenlândia pertence à Dinamarca e ambos estão na OTAN, os norte-americanos já têm jurisprudência para poder ter as suas tropas dentro da Groenlândia, assim como as têm já desde 1951,
e podem também monitorar toda a costa, ajudar no compartilhamento de inteligência, caso se vejam ameaçados por embarcações russas ou chinesas, como foi argumentado por Donald Trump. Portanto, isso pode ser resolvido dentro da própria OTAN, aumentando o contingente militar na Groenlândia, caso esse seja um problema. Vale dizer que a Groenlândia não é apenas importante por conta da sua posição estratégica, mas também rica em vários minerais de terras raras, em outros tipos de recursos naturais. E óbvio que tem uma população muito pequena, apenas 57 mil pessoas, não representaria nenhum entrave para os planos expansionistas de Donald Trump, que tem tumultuado as relações entre Estados Unidos e Europa. A ver mais um capítulo dessa novela envolvendo Donald Trump e a vontade dos Estados Unidos de expandir o seu império. Aqui na programação, por aqui deixa eu chamar o Acácio Miranda para falar, Acácio, inicialmente sobre essa última notícia trazida pelo Luca Bassani, envolvendo, claro, a crise com a incursão não dos Estados Unidos no território da Groenlândia e toda a repercussão mundial e resistência em relação a isso. Como a ação na Venezuela pode impactar a situação envolvendo a Groenlândia, o Acácio, ou não tem ligação? Eu acho que existe um aspecto positivo e um aspecto negativo. Em termos positivos, no sentido de impactar a ação, obviamente, Koba, Donald Trump e os norte-americanos podem se sentir encorajados nessa atuação, uma vez que eles atuaram na Venezuela e, por mais que sejam feitas críticas pontuais, a rigor nós não vimos nenhum país se dispor contrariamente à ação. Pelo contrário, no máximo foram emitidas notas. Não há nada que vá além de bravatas ou narrativas. Agora, sob o aspecto negativo, sob o prisma dos norte-americanos, a questão da soberania, efetivamente. Por quê? A ação da Venezuela, por mais que se discuta a questão da soberania, é indiscutível que a Venezuela vivia sob um regime ditatorial e eram diariamente praticados crimes contra os direitos humanos. Então, por mais que existam críticas à questão da soberania, o prisma humanitário acabou prevalecendo e as pessoas, entre aspas, aceitaram o que aconteceu na Venezuela a título de salvaguardar os direitos humanos dos venezuelanos. Na Groenlândia, na Dinamarca, a situação política, a situação econômica, a situação social é muito diferente da que acontece na Venezuela. Então, obviamente, a narrativa de tutelar os direitos humanos dos dinamarqueses e do povo da Groenlândia não para em pé minimamente. Então, Donald Trump não teria esse argumento. Sem contarmos, obviamente, no aspecto geopolítico e na localização da Groenlândia, sem contarmos também, estão na moda, aliás, os recursos naturais. A Groenlândia, por conta das suas peculiaridades, também tem certas riquezas neste aspecto. Então, os Estados Unidos não conseguiriam fugir de uma atuação econômica pura e simples, diferentemente do que acontece na Venezuela. Agora, 16h26, rápido intervalo para você que está na nossa rede de rádios. Por aqui a gente volta no outro assunto trazido pelo Luca Bassani, que é o posicionamento russo em relação à posse da presidente encarregada lá na Venezuela, a Delcy Rodrigues, que era a vice escolhida pelo Nicolás Maduro, que ontem teve ali toda a formalização da sua posse. O Alan Gani, como você analisa o posicionamento russo? Fala que recebe com satisfação a escolha da Delcy Rodrigues e a solenidade que aconteceu, enfim. A Rússia tem os seus porquês também, né? A Rússia tem os seus porquês, mas se eu fosse um russo eu não ficaria tão otimista assim. Por quê? Porque esta operação norte-americana não contou apenas com uma operação militar, mas ela se deu, sobretudo, meses antes, com a participação do Serviço Secreto dos Estados Unidos, Serviço de Inteligência, a CIA, cooptando autoridades, a burocracia e as Forças Armadas justamente para derrubar Maduro sem resistência. Chama atenção que, apesar de toda a pirotecnia bélica que a gente viu dos Estados Unidos, não houve nenhuma resistência. Isso chama muito atenção.
E por que não houve essa resistência? Porque provavelmente, né, tudo indica que houve cooptação. O próprio Trump falou que a CIA estava há meses já na Venezuela. Ele mesmo falou. O New York Times escreveu um artigo também mencionando este fato. Então, provavelmente, talvez, a vice-presidente também entrou neste jogo e foi cooptada. Os Estados Unidos não iriam fazer uma operação desta magnitude apenas para retirar Maduro e continuar o chavismo. O objetivo final é a mudança de regime. E a mudança de regime significa mudar o chavismo para um governo mais alinhado aos interesses norte-americanos. Ou manutenção do chavismo, mas um chavismo comprado e aliado aos interesses norte-americanos.